A musicalidade no início também não foi em vão, tá? Foi um negócio que foi pensado exatamente para isso, né? Para a gente mudar um pouco esse paradigma. Eu começo aqui, primeiramente, com uma provocação, que também é uma passagem do Francis Fanon, já no primeiro capítulo, que é O Negro e a Linguagem, no qual ele diz: o negro quer ser branco. O branco incita-se a assumir a condição de ser humano. Entende? Então, o negro, no fim das contas, ele não quer ser branco, ele quer ser humano. Né? Mas como o único modelo de humanidade que foi passado de maneira obrigatória a várias gerações de pessoas negras é esse modelo único, aí a gente pode perceber, inclusive na produção musical de muitos bambas, inclusive, de samba, né? Bussi Moreira, por exemplo, algo como aquele dizer, pretinho dá uma branca. Entende? Porque no fim das contas, isso foi inculcado de tal modo que a gente agora consegue constatar ainda melhor esse nível de violência. Então, isso aqui é só uma provocação. Sobre o Manoni, né? Mais uma vez, um psicanalista francês que teve como proposta a ideia de que já existiria de uma maneira inata, pensem, né? E assim, uma predisposição nas pessoas que foram colonizadas no contexto de Madagascar, essa predisposição mesmo de se submeter aos povos colonizados. E a partir disso, né, a partir de coisas assim que até a gente pode constatar que podem ter acontecido, como por exemplo, o fato de, né, esses povos colonizados observarem as caravelas e terem algum tipo de espanto, algum tipo de admiração, mas no sentido mesmo de espanto, de talmazen, né? De espanto, não uma admiração, nossa, como eu adoro, né? Fazer com que essas pessoas tivessem tido a ilação de que esses povos que vinham eram deuses. Isso talvez pode ter acontecido, ou não, nós não sabemos, né? Mas o Manoni, ele parte dessa ideia de que, olha só, esses povos colonizados achavam que nós éramos deuses. Eles, como se quando parte ali da Europa viu o povo nórdico e falou, nossa, são gigantes, não tivesse efeito nenhum, né? Ou seja, internamente isso já acontecia, né? Mas ele usou desse dispositivo para logo fazer essa inferência. Ah, então existe ali, de maneira inata, uma predisposição à submissão. Né? Então, a partir disso, Manoni, ele desenvolveu um conceito que é o de complexo de inferioridade. Existe nesses povos que devem ser colonizados um complexo de inferioridade como uma coisa inata. Né? E aqui eu trouxe algumas passagens de Fanon, que eu também vou fazer a leitura, e comentar. Beleza? Aí diz aqui: ora, cito Fanon, sendo este o ponto de partida de Manoni, por que fazer do complexo de inferioridade pré-existente à colonização? É um primeiro questionamento. Com isso ele já começa a pensar, não deve ser uma coisa completamente inocente e bem intencionada por parte de um teórico propor logo um conceito como esse para definir todo um povo que talvez nem sabiam direito como é que se organizava. Né? Aí, a gente pode pensar a partir de outra passagem do Fanon, de que maneira que a colonização inculcou esse complexo de inferioridade. Pois de alguma maneira a gente consegue até hoje, né, infelizmente, perceber que isso acontece. Sabe? Ou seja, por conta de tantas pessoas, né, que fazem parte do grupo étnico, que tem uma herança genética diretamente da África, ou até mesmo indígena, né, de outros povos que foram sim, colocados num regime de submissão, essas pessoas acabam ainda reforçando esses estereótipos. Né? E como que o Fanon responde essa pergunta? Como que isso foi inculcado? Diz ele: se ele é malgache, é porque o branco chegou. E se, em um dado momento da sua história, ele foi levado a se questionar se era ou não um ser humano, é que lhe contestavam a sua humanidade. Então, o que se reproduz aqui? Seria muito interessante, de fato, um estudo tal qual o Fanon mencionou. Fazer um estudo de como que as pessoas negras na África em relação à colonização e fora de África também, na diáspora. Se bem que hoje em dia é África também, né? É a sexta região. Né? As pessoas da diáspora são africanas também. Porque aqui no Brasil a gente sabe que nós temos, né, os próprios sermões de Padre Antônio Vieira, a partir dos quais ele compara os corpos negros ao corpo de Cristo durante a paixão.
Ou seja, durante o padre Antônio Vieira, fazendo seus sermões, imagino eu, para um grande público, dizia: olha, vocês que estão aí trabalhando, dias e horas sem comer, dias e horas com os corpos nus, e sendo açoitados, sendo humilhados, vocês se equiparam ao corpo de Cristo, quando foi humilhado e açoitado também. Ele não coloca de um jeito até tanto quanto bonitinho? Né? Então, assim como Cristo foi açoitado e foi humilhado antes da sua crucificação, e a partir disso, ele, vamos dizer, ele não ganhou o reino dos céus, porque ele é o próprio Deus em carne, mas enfim, ele teve essa foi a maior grandeza dele, a maior contribuição. Dizia Padre Antônio Vieira que uma pessoa escravizada que aceitasse toda essa submissão iria ganhar o reino dos céus. Está muito distante do que a gente hoje vivencia, pessoal. Acarajé Bento, né? Assim, como é que é o negócio? Pega lá um elemento cultural que faz parte de outra tradição e já coloca no seu e diz: não, esse aqui é o que é bom. Aquele outro, que é original, não serve. Vocês estão entendendo? Então, acho que o que o Fanon coloca aqui dialoga muito com o que nós passamos aqui no Brasil. Historicamente, né, isso tem lá os sermões do Padre Antônio Vieira. Inclusive, a gente tem estátuas do Padre Antônio Vieira por aí, né, que foi, sim, uma representação da filosofia, mas na qual ele denuncia esse crime. A gente consegue constatar. Continuando aqui. Em outras palavras, eu começo a sofrer por não ser branco, na medida em que o homem branco me impõe uma discriminação. Faz de mim um colonizado, me extirpa de qualquer valor, qualquer originalidade, e pretende que seja um parasita no mundo, que é preciso que eu acompanhe mais rapidamente o mundo branco. Que sou uma besta fera, que meu povo e eu somos um esterco ambulante, repugnantemente fornecedor de cana macia e de algodão sedoso, e não tenho nada a fazer no mundo. Então tentarei simplesmente fazer-me branco, isto é, obrigarei o branco a reconhecer a minha humanidade. Vocês lembram daquela primeira provocação? O negro quer ser branco, mas porque o branco incita-se a ser humano. Então, vejam só como o Manoni operou. Jefferson, Manoni é branco. Sim. Sim. Esqueci de falar isso. Né? Mas a gente também pode pensar em branco, até uma licença ainda fala, não apenas no percentual de melanina, mas esse próprio mundo branco, como toda essa tradição acadêmica, toda essa tradição de pensamento e cultural que se impõe em outros povos e se coloca como uma condição de superioridade, aí sim, levando como critério vamos dizer, esse percentual de melanina, não, entende? Mas, sim, foi uma pergunta importante, eu não tinha mencionado, mas sim, ele além de ser branco, ele seguia toda essa tradição que estava promovendo, né, esse tipo de doutrinação que de algum modo pauta para o meu... De algum modo? Não, de todos os modos se encaminha para uma eugenia. Né? Então, em outra passagem, o Fanon ele sugere um conceito, né, que é para, mais uma vez, diretamente com a unha na carne, na ferida, daquele conceito de complexo de inferioridade, que é o complexo de autoridade, inclusive com o qual eu já convivi. Primeiro dia que eu cheguei no colégio para dar aula, né, eu tinha chegado lá, entreguei o contrato, né, tudo bem, alegre, contente, vou dar aula, enfim. Quando eu chego, eu entrei pelo portão, quando os estudantes entram, certo? E fui com a minha bicicleta. E no portão tem o quê? O militar, né, vendo quem entra, quem sai, só não faz revista. E pede continência ainda. Ele olha assim para mim, e o senhor? Um complexo de autoridade. Eu falei, professor Jefferson. O cara ficou com expressão, mas o cara também é branco, né? Também, se fosse, poderia acontecer, a gente tem esses casos, como é que falam? Um dia um PM negro veio me embaçar e disse para eu me pôr no meu lugar, também no capítulo 4, versículo 3, não dos livros sagrados, mas do Sobrevivendo no Inferno do Racionais MCs. Acontece sagrado. Também, o CD sagrado, bem isso. Né? Então, acontece isso, gente, esse complexo de autoridade que é o quê? Você pressupor que uma pessoa, por ela ter um pertencimento étnico-racial de matriz africana, ela já é inferior naturalmente. Né? Então, assim, quando eu falei pro cara, não, peraí, aqui dentro sou eu.
Né? Aqui é um colégio ainda, agora eles recebem mais, mas nem por isso eles mandam um negócio, entendeu? Mas aqui não, aqui dentro sou eu, aí sou eu que dou as ordens, né? Então entenda, né? Todo aquele treinamento que a polícia teve, né? Ali de algum modo cai por terra, né? Pelo menos nas minhas aulas. Porque eu coloco isso também para os estudantes, né? Que, não, gente, é um colégio. Vocês não estão num, sei lá, não sei como a gente pode chamar isso. Quartel. É, um quartel. Então, não é bem assim que funciona. Então, ele propõe esse conceito, aí ele diz assim de maneira irônica. De novo, Fanon. Como se vê, o branco obedece a um complexo de autoridade, a um complexo de chefe. Enquanto que o malgache, né, aí sim obedece a um complexo de dependência. E todos ficam satisfeitos. Né? Mas ele está falando isso porque, com a obrigação de querer assumir um estado de humanidade novamente, não tem outra saída para as pessoas negras que não deem no mundo branco. Eu estou aqui citando quase que textualmente, falando. Para o negro, não há saída outra que não tornar-se branco. Que se não tem um diálogo possível, o mínimo possível. E mais uma vez se tomando. Por que a vida dele se confunde com a obra? Ele fez o trabalho sujo também. Lá no começo. Ele teve que não só participar do mundo branco, mas lutar por esse mundo branco. Para que ele se restabelecesse, até para ele ocupar um espaço desse mundo branco e se colocasse numa situação de disputa intelectual naquele lugar. Então é curioso como a receptividade que os colonizadores tiveram por parte de indígenas das mais diversas regiões não se deu por conta da generosidade dos povos nativos, dos povos receptivos, né, de um ponto de vista colonizador. Ao invés, ou seja, deles considerarem, né, aqueles colonizadores que já diz Krená, né, que chegaram, pelo menos aqui no Pindorama, né, chegaram todos eles fedidos, doentes, não sabiam nem que caju era fruta, que era alimento. Tiveram toda uma ajuda de uma medicina indígena. Eles não entenderam isso como uma benevolência, como o mínimo humano, o mínimo de humanidade possível que deve se esperar de alguém. Sabe? Eles acharam que esses povos tinham um complexo de inferioridade. Por isso que eles faziam isso. Né? Imagine, Vinícius, você chega aqui, Jefferson, venha. Aconchegue-se, sente, tem ali pão de queijo, tem café. Fala, você tem um complexo de inferioridade, meu amigo. Que história é essa? Né? A gente tem que chegar aqui e tem que brigar, a gente tem que ter desavença, né? Agir feito lobos. Né? Não é assim que o próprio Thomas Hobbes coloca, né? Temos que agir feito lobos. Né? Ninguém aqui pode ter o mínimo de humanidade possível. Né? E isso a gente nota em coisas que acontecem recentemente, não tem 30 anos, que um grupo de pessoas jovens estavam andando na rua, tinha uma pessoa deitada, dormindo, atearam fogo nessa pessoa, que veio a falecer. Aí quando alguém perguntou, por que você fez isso, qual foi a sua motivação, não sei o quê, né? O que a pessoa respondeu? Eu não sabia que era um indígena. Você está entendendo? Só tem importância por quê? Porque daí sim é um grupo étnico que está sendo protegido pelo Estado. Mas se fosse qualquer pessoa da qual se espera o mínimo de humanidade possível, pois já está dormindo, né, numa situação deplorável, aí tudo bem. Entendem? Acho que isso seria um complexo de autoridade. A gente se achar nesse lugar, nessa posição de que a gente pode sim agir da maneira como a gente bem entende e que a benevolência dos outros, na verdade, é algo do qual a gente tem que tirar proveito. Né? Não tirar um motivo de gratidão. Né? Aí, eu já estou finalizando, estou sendo muito rápido? Não. Aí eu tenho aqui só mais 2 citações que eu também vou falando e vou comentando. Era 40 minutos? Ou não? Não sei o que vocês combinaram. É o tempo lógico, toda fala. Então beleza. Então fechou, gente. Então essa passagem diz assim: quando se trata de compreender o porquê o europeu, o estrangeiro, foi chamado de vazarra, ou seja, de honorar o estrangeiro, pense, o povo malgache chamou eles assim. Porque eles não eram xenofóbicos, tipo os gregos, que tiravam um sarro. Né? Já que a gente está falando de Sócrates, né? A gente lê o diálogo de Platão e uma das primeiras coisas que a gente vê, seja na República, ou seja naquele texto que eles falam da linguagem, ou do belo, ou da linguagem, acho que é o Crátilo, e do belo é o Abdias. Não, Abdias não, esqueci o nome do namorado de Sócrates lá, que dá o nome do diálogo. Como é que é?
Alcebiades, né? Então, a primeira coisa que a gente nota é o quê? Eles zombando do modo com o qual as outras pessoas falavam grego. Isso é contínuo no escrito de Platão. Podia ter um estudo só disso, inclusive. Quantos atos de xenofobia que a gente percebe no texto de Platão. Sendo eles pessoas que beberam da fonte estrangeira, né? Tinham aulas, faziam estágios com sacerdotes que vinham do Quêmet, do norte da África, do Egito. E por isso mesmo foram perseguidos, né, nos seus contextos de produção. Não foi à toa, não é só porque não é só a versão que nos contaram da história que é a verdadeira, mas eles queriam fazer com que um conhecimento estrangeiro entrasse naquela chamada Hélade. Então, boa parte dos motivos de perseguição também se dava por conta disso. Você está vindo aqui com conhecimento de um sacerdote, pensa lá Tales de Mileto. O que o cara fazia da vida? Media pirâmides. Aonde? Na Grécia? Não era naquelas ilhas, gente. Então, é muito curioso, porque eles bebiam de fonte estrangeira, mas eles eram extremamente xenofóbicos. Como é que pode um negócio desse? Mas enfim, vai entender. Já diz o Machado de Assis lá no final da Igreja do Diabo, aquele conto que eu adoro. Vai entender a contradição humana. Né? Então, os malgaches chamavam os estrangeiros de vazar, ou seja, honorável estrangeiro. E quando se trata de compreender o porquê disso, quando se trata de compreender por que os europeus naufragados foram acolhidos de braços abertos, por que o europeu, o estrangeiro, não foi jamais considerado inimigo, em vez de partir da bondade, da benevolência, da polidez, traços fundamentais daquilo que Césaire chama de civilizações de antigas civilizações cortesas, nos dizem que assim é simplesmente porque estava inscrito aí a ironia dele, né? Hieróglifos fatídicos, no caso, no inconsciente, algo que fazia do senhor, desse branco, um ser esperado. Então, aquilo que a gente falou. Em vez de entender isso como gesto de benevolência, eles usaram isso como um dispositivo para inventar aí uma ficção, nem sabe em que mundo, de qual ideia, de que existia inscrito nesse povo uma pretensa noção de inferioridade, né? Uma predisposição à inferioridade. E a fala final é como ele conclui, né? Essa parte na qual ele fala da psicanálise e dialoga com o Octavio Manoni, dizendo que a inferiorização é o correlato nativo da superiorização europeia. E precisamos ter coragem de dizer, é o racista que cria o inferiorizado. Então são coisas para a gente admitir, até hoje. É o racista que cria o inferiorizado. Entende? Né? Dia desse também, outra coisa que aconteceu, e que bom que, né, de algum modo, eu estava lá para dialogar com essa menina. Ela chegou na sala dos professores, e lá a gente tem uma professora de história que também dialoga com as relações raciais. Ela faz cumprir a Lei 10.639, porém ela não é negra, ela é branca, né? Uma senhora já mais velha. E ela falou, numa turma tem duas meninas que têm o mesmo nome. Uma delas é negra, a outra é branca. Aí em uma fala ela disse assim, veja lá com a menina, né? Não vou dizer o nome. Mas qual delas? A negra. Aí a menina foi correndo para os professores, professor, será que a professora foi racista? Ela me chamou de negra. Eu falei, mas você não se considera negra? Eu falei, você é negra. Você é uma negra linda. Isso não é ofensa. Podem ter te dito que isso é ofensivo, mas não é. Então o que a professora fez foi reconhecer essa tua característica e te descrever, assim como a gente às vezes fala. Quem é? Aquele que é alto, aquele que é baixo. O que não necessariamente carrega um peso de pejoração. Mas, de tal modo, esse negócio de complexo de autoridade foi posto de tal maneira que a criança, que também tem essa faixa etária, ali, 13, 14 anos, achava que ser negro era uma coisa ruim, ofensiva. Entende? Aí é claro que eu falei com ela, daí ela, professora, é verdade. Eu falei, você gosta de ser negra? Eu falei, professora, claro que eu gosto. Né? Ela usa o cabelo, enfim, uma menininha assim que dá... Né? Eu não estudei com meninas assim, eu estudei com meninas que alisavam o cabelo, assim, né? não mantinha os seus traços fenótipos, né? Muito em função de querer entrar no mundo branco, de querer entrar no mundo da humanidade que foi posta como verdadeira. Mas ela não. Daí eu expliquei para ela, e com esse diálogo, então agora meu coração está em paz.
Então a professora não foi ofensiva. Não, de maneira alguma, né? E com isso, gente, com essas histórias e com essas passagens, parece que foi um negócio muito bagunçado, mas assim, eu agradeço a atenção, a escuta de vocês, né? E mais uma vez reiterar isso, né? Para que a gente esteja cada vez mais presente nesses ambientes, né? Onde às vezes a universidade não chega. Porque senão a gente não constata essas coisas, a gente não consegue evitar esses equívocos e a gente não consegue estar lá dentro nem para contestar os absurdos que esse modo de pensar que está em algum mundo das ideias que eu não sei onde está ainda nos impõe a força e goela abaixo, talvez não na gente, porque a gente já passou por isso, né? Nós já estamos tratando das nossas feridas há muito tempo, mas e essas crianças, como é que a gente vai falar com elas, né? Então é um convite, né? Se alguém quiser, quer pegar meu contato, quer ir no colégio, fazer uma fala, estamos juntos, porque isso é necessário, né? A gente sair da bolha acadêmica cada vez mais. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Então a gente tem tempo para conversar, né? Eu creio, né? Sou mediador, tem alguma fala também. Agora seria bom que eu de deitar assim. Já que a gente está com casa cheia e talvez o tempo tenha um pouquinho escasso, eu vou passar a palavra agora para vocês. Quem quiser se manifestar, por favor, que fale. E só que vou pedir só que seja uma fala breve, assim, para que a gente possa talvez escutar de várias pessoas também, né, o que vocês têm a dizer. É muito interessante essa troca que a gente pode ter, né, depois de uma fala densa como essa. Então, gente, fiquem à vontade. Quem quiser pode ir levantando a mão. Pedro. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Você tem essa palavra que eu não sei muito que destino, que sentido que eu posso tomar com ela, assim, até porque eu acho que ela gerou problemas, né? Pela sua fala, eu acho que me faz pensar isso também, essa coisa do humano, né? Uma coisa do minimamente humano, assim, desse trato mesmo, né? Que você citou no exemplo, né? Dos povos nativos, receberam eles de uma forma minimamente humana. E eu acho que na psicologia é uma palavra que fica um pouco problemática às vezes. Tem, sei lá, uma psicologia humanista aí que eu não tenho muita noção, mas eu também acho que é por aí que a coisa vai se reproduzindo também, né? Do que é um humano, né? Tem essa busca pela humanidade branca, né? Pelo que você vai falando. Como você consegue situar esse minimamente humano, assim, desejável, vamos pensar, dos povos originários, que seja, né? Parece que Isso faz algum sentido aí? Faz. Mas algumas eu vou pôr um por vez? Pode comentar, depois a gente recebe a outra. Ah, sim. Obrigado pela sua pergunta, Pedro. Eu não tinha pensado, de fato, como isso pode ser problemático, até por ser um conceito que se propõe universal, de algum modo. Né? E tenta contemplar singularidades que às vezes não adentram nisso por conta mesmo de discurso que se constrói. Então, é uma pergunta muito boa, e até para eu repensar as próximas falas. Mas, acho que com minimamente humano, minimamente pertencente a esse complexo de existência que até talvez uma perspectiva de existência da filosofia africana nos convida a pensar, que é a perspectiva Ubuntu. Um ser que só existe em relação com outros, né? E outros seres que não estão só nessa dimensão de tempo, mas que também são aqueles seres que já nos antecederam e aqueles que estão por vir. Então a humanidade, nesse conceito, não se pretendendo também universal, mas um trato minimamente humano é o trato que dê essa continuidade de condição de ser para aquela pessoa, para aquela situação, né? Não precisa ser exatamente, né, um bípede sem plumas, né? Fazendo aqui a ironia da filosofia, mas qualquer outro tipo de ser que habita, né, nesse nosso complexo que é a existência
e que tem a sua contribuição para que toda a existência se manifeste. Lá atrás? Oi, tudo bem? Jefferson, eu queria fazer um comentário, né, sobre o trabalho que você mencionou numa escola cívico-militar, porque esses tempos eu estava escutando uma pedagoga falar, né, de como de alguma forma esse modelo imprime uma domesticação dos corpos, né? Tentar fazer a coisa do corpo dócil. E que importante, né? Eu fico pensando a tua função como educador, você falou né, que de alguma forma ele vem bagunçar, né, esse pensamento, a ordem, e a tua função é um pouco essa, né? Imagino que sorte que eles têm de ter um professor que de alguma forma dá um outro lugar, bagunça um pouco essa ordem, né? E até fiquei curiosa para saber um pouco mais, porque você fala da horta, fiquei pensando isso deve estar um pouco dentro dessa prática pedagógica, do que você está, enfim, né, assim, planejando aí do teu projeto pedagógico. Se você pudesse falar um pouco, fiquei muito curiosa. Ah, sim. Só desculpa, seu nome? Consuelo. Consuelo, obrigado também pela oportunidade de diálogo e por poder falar dessa parte pedagógica, né? É meu primeiro ano dando aula. Assim, não tinha esse contato ainda como uma pessoa efetiva dando aula. Não efetivo de concurso, porque estamos ainda na fé. Mas assim, atuando lá em campo, de fato, né? A minha ideia foi essa mesmo. Assim, quando eu fiquei sabendo que só tinha vaga lá, e eu estava precisando, fiquei pensando, cara, antes eu lá dentro, do que tanta coisa que poderia estar lá dentro. Só reforçando isso. Aí as insatisfações já começam assim. Meu cartão de visitas eu já contei para vocês. Como é que eu entrei no colégio? Não foi um bem-vindo lá, né? Não teve o mínimo de generosidade. Foi, e o senhor? Entendeu? Olhando de cima, assim, tudo bem. Esse projeto da horta, ele nasceu de algo que eu até comento com os estudantes e falo mesmo. É uma insatisfação minha de ficar dentro de sala de aula, desde que eu estudava. Eu não gosto do ambiente de sala de aula. Com exceção de quando nós temos a possibilidade de estar com o Vinícius fazendo seminário, ou o Caio, ou o Júlio, ou então o Boca, né, outras pessoas. Não, mas assim, brincadeira à parte, é muito maçante. A gente só tinha 5 aulas, agora eles têm a 6ª aula. E é contínua dentro de sala de aula com 15 minutos de intervalo, entende? E ainda tem essas questões ali de domesticação, ou seja, exige-se, segundo uma norma, que não é tão cumprida por quase ninguém, que quando o professor chega em sala... porque assim, os professores e as professoras não estão aderindo a isso, gente. Tem alguma... Claro, deve ter a exceção, mas ali onde eu estudo, não mesmo. Que você chega em sala, daí você tem que apresentar, tem que bater continência, tem que falar uns negócios lá, não sei o que, a turma está aqui, Só que a gente não cobra, entende? Então esse processo de domesticação existe mesmo, e além do que as medidas punitivas, a ponto de algumas pessoas ameaçarem esses alunos de prisão. Ameaçam. Não poder usar o gorro. Exatamente, não poder usar o gorro. Mas por quê? Porque é regra. Mas o frio, não importa, é regra. Quem escreveu a regra? Não sei, mas é regra. Entendeu? Acaba aderindo até esse método pouco reflexivo da dinâmica ali. Não vou generalizar, mas que modo militar de proceder, né? Então isso nasceu dessa insatisfação de estar em sala de aula e também do fato de que, assim, existem tantos lugares no colégio onde a gente pode fazer uma roda, né, sentar em roda e fazer dinâmicas que mostrem na efetividade prática a filosofia africana. Por que não usá-los? Porque não tem, assim, de algum modo, o Ubuntu, né, que é uma perspectiva ética que eu mencionei com o Pedro. Ou a ética Sawabona, né? Que é assim, eu até falo para eles, né? Nossa sociedade adora, quando uma pessoa erra, colocá-la num centro, não era assim que faziam? Aí essa pessoa vai lá para um pedaço de coisa, ela vai acorrentada, aí ou eles queimam, ou eles enforcam, ou eles crucificam, porque eles adoram ver o sofrimento. Já a ética Sawabona é o oposto. A pessoa errou, a gente forma um círculo, a gente fez isso em sala de aula, a pessoa vai para o centro e a gente vai falar as virtudes dessa pessoa. Quanto que ela é importante para esse meio de convivência. As contribuições que ela tem. Por quê?
Que daí a gente pode pensar, por que essa pessoa errou? Será que ela não está fragilizada? Será que não tem um passado que a gente não sabe, está de pano de fundo ali, e essa pessoa está precisando de algum modo escoar aquilo, ou então, né, ter um outro tipo de acolhimento em relação a isso? Por isso que as aulas fora são convidativas, porque a sala de aula não nos dá esse recurso. Aí eu dando aula fora, a gente percebeu um matagal. Aí nesse matagal eu falei, aqui poderia ser uma horta. Mas professor, quem é que vai ser o louco? Que eles falam assim, né? Quem é que vai ser o louco que vai carpir isso daqui? Daí eu falei, se carpir, vocês cuidam? Aí começou esse projeto da horta. E a partir da horta a gente consegue também entender a ética Ubuntu. Cada coisa conectada e dando a sua contribuição, e todas elas valiosas de igual maneira. Em que sentido? A pessoa da cozinha separa a casca de cebola, a casca de legumes. Os agentes da limpeza vão lá e levam pra gente. Nós colocamos uma composteira. Outras pessoas ajudam com a terra. Com exceção do... Tá, os militares deram umas cascas de uva. Mas assim, eles não estão tão ativos no processo também. Mas isso é coincidência. Eles poderiam estar. Eles são convidados. Não estou dizendo que eu estou tirando. Né? Mas não, eles não carpiram o lote. Né? Eles poderiam fazer. Eles colocaram um cal ao redor? Não colocaram. Então, assim, essa ética Ubuntu, gente, percebam, como vocês estão num lugar onde tem muita gente cuidando de vocês. Sabe? E assim como vocês cuidam da horta, e vocês não estão cuidando sozinhos, então não é só o professor que está aqui cuidando de vocês. É toda uma equipe, toda uma equipe pedagógica, de secretaria até equipe pedagógica, tem, né? Então, essa proposta veio mesmo para bagunçar o negócio, né? E aí que está, eu já apresento a proposta pedagógica falando de algo que já está na contramão do negócio, que fique dentro de sala, todo mundo no ensalamento, não se mexa, não fale, não se vista, não, entendeu? Não use isso, não use aquilo. Não, vamos sair de sala, gente, tá uma só, que dia lindo. Não tem resistência, assim, as pessoas, a equipe pedagógica não se opõe. Agora não tem mais volta, porque eu fiz um negócio chamado Instagram. Eu nem tinha, quer dizer, eu até tinha, mas não usava, né? Vocês percebem, né? Eu não postava quase nada. Mas eu falei, cara, eu vou colocar um Instagram porque isso me protege. Então isso está sendo exposto, a comunidade está participando, os pais, as mães de alunos querem ir para o colégio e os estudantes querem ir durante as férias. Eu falei, gente, vocês não são loucos, eu só tenho 9 dias. Calma lá, não é bem assim também, né? Se bem que eu acabei indo, porque deu o vendaval bem... Sabe do vendaval? Aí, né, achei que eram os ventos, né, que ia fazer o teste de ganhar do Flamengo, conseguir a virada, não. Só serviu para derrubar tudo, mas as plantas resistiram, né, ainda bem. Então é uma proposta, assim, até um pouco para servir de um resfolego, porque é tanta regra, tanta pressão e, além de tudo, tanta plataforma, sabe, tanta coisa para fazer, e vamos sair um pouco aqui, vamos pisar na terra. Eu não sei se vai dar certo esse negócio, entendeu? Mas foi acontecendo, entendeu? Eu tava nadando, tava na água, de repente vi que eu tava nadando. Não sei dar um fio condutor, mas eles estão gostando bastante, né? Criançada, pessoa mais adulta, estão gostando de carpir lote. A gente tem tempo para mais uma. Eu me alonguei demais, eu falo muito, me desculpe. Mais uma contribuição, alguém gostaria de... Bom, eu queria comentar então brevemente, eu me chamo Kiara. É muito comovente a sua fala, a sua presença aqui. Eu não sei se você está sabendo, mas bateu o recorde de inscrições, assim, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, talvez já tenha sido anunciado. Mas, enfim, hoje eu escutei um pouco o Davidson Faustino, que ele está aqui em Curitiba pela ocasião da 75ª reunião da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. E daí ele começa a fala dele, que, né, dialoga extremamente aqui com a sua, dizendo que a maior fake news que inventaram é que a ciência é branca, né? Que da onde a ideia de que os fundamentos greco-romanos da filosofia, enfim, que orientam a ciência seriam brancos, foram cooptados, né? Foram em grande parte cooptados por toda a história do colonialismo, né? E daí quando você coloca assim, né, essa crítica à ciência, né?
enfim, toda a crítica em relação à ciência, a academia que então o Fanon teve que encontrar, a Grada Quilomba também traz isso, né, em Memória de Plantação, de qual que foi o processo dela, a luta para ela poder entrar também, né, na universidade e ser, ter ali o seu lugar. Então daí essa ciência, mesmo que a gente critica, foi a ciência que, né, ao longo aí dos séculos foi sendo embranquecida, não é? E tem enfim, e daí lá o Davidson lembrou disso, e essa é uma categoria que me faz pensar muito, as nossas práticas na clínica, assim, né, que ano passado, no final do ano, aqui no seminário, a gente teve uma conversa super massa sobre isso também, que é o pacto narcísico da branquitude, né, que silencia e perpetua isso, né, que não permite que o desconforto chegue e atravesse, né, que a gente precisa, né, como pessoas brancas, se sentir incomodada com isso e se permitir atravessar esse desconforto, né, dar esse passo além, para também ser parceiro, para também ser parceira nisso, né, para que enfim outros modos de vida, outro mundo seja possível, né? Para ainda que se possa ainda acreditar, né, nessas utopias, mesmo aí, né, com o céu caindo. Muito importante a sua fala, pois de fato, posso também contar outra história, outra experiência? O que isso me remeteu quando você falou da importância, né, de se permitir o incômodo, né? E não só, que nem eu falei, as pessoas que não têm lá a presença percentual de melanina, mas todo mundo está nesse mundo branco, né? Se permitir esse incômodo, né? No colégio também aconteceu de a gente tem lá toda uma campanha para que a gente faça algum tipo de ação, aqueles querem que seja no novembro, mas eu faço continuamente, né, que fale da consciência negra. Aí me colocaram num grupo, me convidaram, claro que eu aceitei, assim, não vejo problema nenhum, não me oponho. Aí quando vi, eu já era coordenador do negócio, e aí me falaram um negócio assim, mas olha só, o pessoal tá meio desanimado, ninguém tá sugerindo nada, você não tem alguém para trazer? Alguém, daí falou pra professora de educação física também, que também é negra, e ela faz capoeira, nossa, joga Angola que é uma maravilha. E assim, vocês não tem como fazer uma roda de capoeira, uma roda de samba? Eu falei, sim, mas Diri, veja bem, a gente já não tem tanta gente fazendo esse debate há tanto tempo, do nosso pertencimento étnico. Vai contar na hora das outras pessoas aqui entenderem que elas têm que fazer o papel mais efetivo? Foi o que eu quis dizer com isso. Não fique esperando muito, não. A gente não vai fazer isso só para vocês cumprirem com o que a CED quer. A gente até assume que o protagonismo ajuda na coordenação, né? Propomos algumas coisas, mas querer que a gente carregue nas costas de novo não dá, né? Então, assim, isso foi bem legal e até me alegra saber que você reconhece isso e que você também expande isso para as outras pessoas aqui presentes, porque sem esse apoio, sem pessoas que estão ali ponta firme sejam conosco, a coisa não anda. Não que não caminha, mas aí vai ser tal qual nos outros períodos, porque há muito tempo estamos fazendo isso, né? É preciso se dar conta do complexo de autoridade. Exatamente. Não tem como fugir de um negócio como esse, assim, se dar conta de que esse complexo existe e que nós estamos contaminados por esse modo colonizador de operar. É isso aí. A minha pergunta do Manoni, eu penso que passa um pouco por racializar o branco também, senão o branco acha que ele é universal, assim. Né? Eu fiquei pensando, quando você falou das duas meninas, né, que é importante, que, pelo menos eu penso, né, que a menina negra seja identificada como negra e que isso seja bom para ela, né, deixe de ter esse outro lugar, e que a menina branca também possa ser racializada, ser chamada de branca também, né, que ela tenha essa característica também que é dela, né, e tem que estar mais advertido disso, assim, e todo esse contexto cultural que você gentilmente aí trouxe pra gente hoje.
sim, é algo que a gente pode colocar como uma prática, assim como os outros modos de identificação e de construção de identidade, né? As pessoas se reconheçam como tá, às vezes, né, levando para uma questão mais assim também de ordem política, as pessoas às vezes se reconheçam como pobres, como classe média, que não são, né, que elas saibam, né, como elas ocupam esse mundo. E se trabalha a partir disso, né? Porque parece que esse caminho de buscar uma quimera na qual eu me agarro é o caminho mais fácil, as pessoas se acomodam nisso de um jeito, né? Até o momento que depois tem que ler Augusto dos Anjos, né? Quando ele diz, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tal última quimera. Porque a gente passa essa vida, você conhece, né? Somente em gratidão essa pantera foi sua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, pois o homem que nessa terra miserável nasceu entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Tome um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda engana sua paga, apedreja essa mão que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Conhece? É do Augusto dos Anjos, gente, é maravilhoso. Mas ele coloca isso aí, que no fim das contas, o que é a existência e como que a gente vai pensando no final dessa existência? Quando a gente vai, as quimeras vão saindo, se descolando, se desprendendo da gente, né? E esse processo da pessoa já se admitir pode evitar com que ela se agarre a uma quimera de maneira tão forte que depois a ruptura com essa ideia, esse mundo das ideias, seja um negócio tão drástico, né? Como a gente vem acompanhando, né? Aí se a gente for pegar os índices de taxas de homicídio, de pessoas que têm inúmeros problemas né, que tem que combater por conta disso, a gente consegue notar como às vezes uma proposta educativa que, olha, se aceite, você é isso, você é assim, né? Poderia ter evitado um negócio desse. Respondeu? Né? Volto para cá. Não, pode ficar, só que o complexo de autoridade aqui, infelizmente. Pois é. O tempo também, né, na sua imposição, a gente vai ter que encerrar nosso encontro aqui de hoje. Mas, de qualquer forma, Jefferson, muito obrigado mesmo por ter trazido tua perspectiva, por ter trazido tuas vivências, teu conhecimento teórico, por ter feito música pra gente. Sim. E... Poema. Teatro. E te agradecer mais uma vez. Eu ia pedir mais uma salva de palmas para ele, gente.